Tá bom assim? Nesse vídeo eu quero te falar tudo sobre preenchimento labial. Então é claro que eu tava aqui hidratando meus lábios para falar para vocês sobre ele, o preenchimento labial que tantas pessoas amam, tantas pessoas odeiam, tantas pessoas têm medo dele. Quero falar tudo sobre ele. Então, se você ainda não me conhece, eu sou Marina Hayashida, eu sou médica dermatologista e aqui nesse canal eu falo tudo sobre os procedimentos estéticos e rotinas de skincare também. Então, se você ainda não tá inscrito, já vai lá e se inscreve. Aliás, para você que sempre tá vendo meus vídeos aqui, provavelmente você recebe meu vídeo até como sugestão, mas checa lá se você tá inscrito, porque muitas vezes você não tá inscrito no canal e isso ajuda muito a mim e toda a equipe que tá por trás aqui dessa produção de conteúdos gratuitos para você. Então vai lá e checa, e se você não tá inscrito, toca lá e já se inscreve, tá bom? Muitas pessoas, que pode ser inclusive você, têm medo de fazer preenchimento labial. Isso porque tem uma moda aí muito grande, ao longo do mundo inteiro, né, tá acontecendo isso, de um super exagero com relação ao preenchimento labial. Mas eu vou desmistificar isso daqui e também vou explicar como ele é feito na real, para vocês entenderem e perceberem se é um procedimento que você gostaria de fazer ou não. Agora, uma coisa é fato, os nossos lábios afinam com o tempo. Mesmo você que tinha um lábio meio volumoso, quando você tinha lá seus 20 e poucos anos, é comum, principalmente depois dos 35, 40, 45 anos, sentir que o lábio vai sim murchando, vai afinando. Além disso, a região ao redor dos lábios vai perdendo sustentação e o nosso lábio tem a tendência do quê? De aumentar essa distância aqui, ó, entre o lábio e o nariz, ficar com o filtro aqui, ó, todo aumentado. A gente fica com mais flacidez nessa região, o lábio afina e fica para dentro. Então, acontece o mesmo com o de baixo. Então, a gente vai tendo essa sensação de perda de volume. E por isso que o preenchimento labial ainda é um dos tratamentos que rejuvenescem também o nosso rosto quando bem indicados e bem realizados. Já que não adianta fazer apenas o preenchimento labial quando você já está nesse ponto de envelhecimento maior daqui. A gente precisa tratar a moldura do lábio para daí depois a gente fazer o preenchimento labial e ter um resultado bonito, elegante e natural, sem ficar aquele aspecto de bico de pato. Então, o preenchimento labial hoje ele é feito com ácido hialurônico, que é uma substância injetada na nossa pele e temporária. Ele tem média de duração de 6 meses até 2 anos. Isso varia muito de pessoa para pessoa, inclusive da sua própria metabolização e também do produto utilizado. Então, por isso que é muito variável. Tem gente que coloca aí com 6 meses parece que já sumiu. São aquelas pessoas que metabolizam muito rápido também os produtos. E tem gente que com 2 anos preencheu e ainda tá ótimo. Então realmente depende de pessoa para pessoa. Agora, eu não recomendo que vocês utilizem por aí nenhum tipo de produto permanente para fazer o seu preenchimento labial. Até poucos anos atrás, ainda se utilizava muito, por exemplo, PMMA, que é um polimetilmetacrilato, que é um preenchedor permanente e que era muito utilizado, inclusive nos lábios também, mas eu não recomendo de jeito nenhum. Ele a longo prazo pode te trazer problemas e realmente não é o melhor tratamento hoje existente para essa região. Então, ácido hialurônico é o produto de escolha. Com relação à anestesia para realizar esse procedimento, os lábios, eles realmente são muito inervados e, portanto, são muito sensíveis, tá? Talvez de toda a área do rosto, onde mais é sensível para fazer qualquer procedimento são os lábios. Então, a gente pode optar por duas coisas. Fazer a anestesia tópica, só em pomada, com uma pomada anestésica bem forte. E quando você for fazer, você ainda vai sentir sim bastante desconforto, mas ele é temporário, tá? Só na hora que está fazendo o procedimento. Isso fica reservado para aquelas pessoas que são realmente bem fortes à dor, que são bem resistentes, não se incomodam de sentir aquele incômodo. Se você é uma delas, você vai me entender o que eu tô falando, porque quem é muito desesperado com dor ou com picada vai falar, meu Deus, essa doutora está louca, né? Mas não. Quem não gosta, né, desse efeito de ficar anestesiado por muito tempo, prefere inclusive fazer só com a pomada anestésica. E aí a gente passa a pomada e faz o procedimento. Agora, para a maioria das pessoas, a gente vai precisar de um complemento. E esse complemento se chama anestesia injetável. Sim, a gente vai por dentro da boca, faz uma picadinha de cada lado e por baixo também uma picadinha de cada lado. Injeta anestésico, justamente para fazer um bloqueio anestésico de toda a região do lábio. Isso significa que
você vai ficar com aquela sensação de boca pesada. Conforme vai pegando o anestésico, além de diminuir a sensibilidade, então a sensação de dor, você também diminui a sensação de toque, você também diminui a forma que você movimenta o lábio, e por isso que é muito comum, quando a pessoa tá anestesiada, ela não consegue sorrir direito, ela não consegue fazer bico, e conforme vai passando a anestesia, fica tudo torto, porque passa de maneira desigual. Começa às vezes a passar primeiro desse lado, a pessoa fica puxando o lábio, fica puxando o lábio pra cá, então é bem comum isso acontecer, tá? De ficar tudo meio torto por conta da anestesia. Mas é uma das formas que daí fica bem tolerado para você fazer esse procedimento sem desconforto. Gente, um adendo aqui. É claro que a aflição acaba sempre dando, é só você ficar de olho fechado, mas não tem jeito, a gente vai ficar passando ali uma agulhinha no seu lábio, então uma sensação estranha sempre acaba tendo durante o procedimento. Mas nada que, se você ficar ali de olho fechado, concentrando, pensando em coisas boas, não é suficiente para você ficar tranquila, tá? Porque daí realmente o desconforto na maior parte das vezes já passou. E ao fazer o procedimento, então a gente já falou o produto utilizado, a forma que é anestesiado, e para fazer, existem hoje muitas técnicas de preenchimento labial. Existe aquela técnica que dá só uma hidratação dos seus lábios. Existe aquela técnica que dá só o contorno dos seus lábios, deixa ele mais definido. Existe aquela técnica que ganha altura dos lábios. Existe aquela técnica que ganha projeção dos lábios. Isso é muito importante para aquelas pessoas que têm o lábio mais para dentro, né? Que é desproporcional, fica o queixo mais para frente, o nariz e o lábio para dentro, assim. Então ajuda também nessa projeção. E existem técnicas que juntam tudo isso e também dão volume, ganham volume mesmo do seu lábio. Agora, a técnica que vai ser utilizada vai depender da sua necessidade. Então, aqui na consulta a gente vai avaliar, vai ver se realmente faz sentido para você ou não fazer o preenchimento labial, e se é do seu desejo ganhar um pouquinho mais de volume, vamos medir suas proporções para ver se isso vai fazer sentido, e aí sim, vamos fazer a técnica adequada. Muitas mulheres gostam muito de dar um leve voluminho e uma hidratação mais importante dos lábios. Isso eu gosto também particularmente bastante, porque isso traz jovialidade pro lábio e não fica estranho, não fica aquela sensação de tipo, fez preenchimento labial, sabe do que eu tô falando, né? Então fica com um resultado muito natural, elegante e bonito, que é o que eu gosto e prezo aqui na clínica também. Essas técnicas envolvem o uso ou de agulhas ou de cânulas, ou às vezes das duas coisas ao mesmo tempo, porque dependendo da técnica, a gente precisa ter destreza com os dois. E realmente vai depender disso para o resultado final. Então não estranhem se a gente for realmente usar cânulas, agulhas. Isso é variável e da experiência do próprio médico que está realizando. Então por isso que é variável e depende de cada caso. Ao terminar o procedimento, é normal você ficar mais inchada naquele dia, principalmente, até porque foi ficando mexendo com luva ali no seu lábio, apertando, massageando. É normal ficar um pouco mais inchadinho. Esse inchadinho é variável também de pessoa para pessoa, ele dura em torno de 2-3 dias até 2 semanas. Vai variar realmente, tá? Do produto utilizado também, da técnica utilizada. E aos poucos ele vai saindo. Então, caso você tenha ficado muito bocuda nesse início, não se assuste. Depois ele vai tender a sair aos pouquinhos e vai dando uma murchadinha e vai ficando mais bonito, vai ficando mais uniforme, inclusive, e você vai tendo uma aparência que você gosta mais. Agora, o que acontece com muita frequência é, você fez o procedimento, ficou assustada naquele primeiro momento, falou, meu Deus, mas eu pedi natural e agora eu estou super inchada, e agora? Depois ele passa, 2-3 dias depois some, diminui, e daí com mais uma semana diminui um pouquinho mais, ele dá uma leve murchadinha desse edema inicial, desse inchaço inicial. Então é muito comum que as mulheres voltarem e quererem colocarem mais, justamente porque elas gostaram daqueles dias que ela estava um pouco mais inchada. Então isso é bem comum. E se fizer sentido, se de novo combinar, se for das proporções, sim, tudo bem, dá pra ir colocando mais aos pouquinhos. Eu até gosto disso pra pessoa ir se habituando, pra ela, né, gostar realmente, não ser aquele choque que de repente do nada ela surge com um bocão. Então a gente vai fazendo aos pouquinhos pra ficar natural e acomodando aos poucos também. Outra coisa que é bem comum, e se acontecer é natural e também passa com alguns dias, são
hematomas, que são aqueles roxos. O lábio, como eu falei pra vocês, ele é muito sensível e ele também tem um monte de vasinhos, pequenos vasinhos, e que qualquer coisinha às vezes a mais triscou já sangra. Então pode ficar assim com os roxinhos hematomas, isso é comum. E aí você pode, né, ao longo dos dias depois, não no dia que passou, no dia que fez o procedimento, depois você pode passar batom, você pode passar outras coisas para esconder e até cobrir aqueles hematomas, mas temporariamente eles vão passando. E quais são os riscos do preenchimento labial? Assim como qualquer tipo de preenchimento, ele pode, além do que eu falei, né, de inchaço, edema, dos roxos, ele pode ter infecções, que isso é minimizado com a técnica correta, com a antisepsia correta, fazendo da maneira correta, com produto estéril. Também pode ter formação de nódulos, e isso também pode acontecer se, por exemplo, acumular produto num lugar específico. Dá para corrigir depois, caso isso aconteça, mas pode ficar uma bolinha ou outra, isso também é bem comum. E também pode acontecer uma coisa mais grave que se chama oclusão de vasinhos. Essas oclusões de vasinhos acontecem quando é injetado o ácido hialurônico dentro do vaso de maneira inadvertida, seja pela técnica incorreta ou mesmo por conta da sua anatomia, que pode ser totalmente variável, tá? A gente tem uma noção de anatomia e fica estudando sempre isso, as variações que se encontram e tudo, mas uma pessoa é diferente da outra. É muito comum em estudos a gente tá lá analisando e vendo e falar, nossa, essa pessoa aqui não seguiu o livro, ela é totalmente diferente do que a gente já aprendeu, do que a gente já estudou. Então, as anatomias são diferentes e pode acabar acontecendo isso. Agora, esse risco ele é totalmente minimizado, de novo, com a experiência do profissional, com a técnica correta, mas ao ser identificado de maneira precoce, a gente consegue resolver por completo sem nenhuma consequência. Mas essa aqui é toda a diferença. Como que a gente vai identificar que está ocorrendo esse problema rapidamente? Na hora a gente já consegue analisar, mas depois é muito importante se você sentir dor muito forte depois do preenchimento, ficar um arroxeado meio estranho, parecendo que tá ficando com uns vasinhos assim diferentes, ou até uma área esbranquiçada proporcional ao restante do resto da sua pele. Por exemplo, em vez de estar avermelhadinho, fica mais branco também a região. Tudo isso são sinais de alerta e imediatamente você tem que voltar para o consultório do profissional que aplicou, para ele já olhar para você, já identificar o problema e já resolver imediatamente também. E como que faz para a gente não ter aquele resultado final de bico de pato ou que fica artificial que a maioria das pessoas estranha? Realmente, isso é uma questão bem importante e é o que eu comentei no começo do vídeo. A gente precisa lembrar de tratar a moldura do rosto. Essa região aqui, ó, do buço, da região do cantinho aqui, da região aqui, toda a região faz parte de estruturar o vermelhão dos seus lábios para a gente conseguir ter um resultado bonito e elegante. E se você quiser saber como tratar essa região ao redor, a moldura dos lábios, eu tenho vídeos aqui no canal que você pode assistir agora e compartilhar também com as suas amigas, para elas irem aprendendo mais e entendendo tudo sobre esse mundo do universo dos procedimentos estéticos. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa sua curtida e até a próxima!